Olá, caríssimos irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria e que o fogo do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente nesse momento. Gostaria de saudar com a paz de Cristo a todos os irmãos que compartilham os áudios do Evangelizar Nossa Missão e saudar a toda a família do Evangelizar Nossa Missão. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, que ajuda nessa messe do Senhor, porque, como diz o Evangelho de hoje, a messe é grande, mas são poucos os operários. Que nós possamos ser operários valiosos no reino de Deus, daqueles que o Senhor possa se agradar e que no dia da colheita o Senhor possa colher a nós como que fôssemos rosas, como que fôssemos flores para engrandecer o seu altar. Amém? Eu me chamo Cláudia de Maria e vim meditar o Evangelho de hoje com você. Evangelho esse que você vai encontrar no livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram Jesus a um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Observe que Jesus era taxado de ruim ainda, né? Jesus ainda era considerado um homem ruim pelos fariseus. Eles diziam que Jesus expulsava os demônios porque ele clamava o nome do chefe dos demônios. Meu irmão, se naquela época evangelizar aquele povo, que era um povo de fé e seguia normas e regras de acordo com suas comunidades, se evangelizar naquela época era difícil, imagine hoje. Eu imagino que para Jesus devia ser um tormento muito grande, ele tentar ajudar, tentar fortalecer aquelas pessoas de alguma forma, mas ainda assim ele era taxado de ruim por aqueles fariseus, por aquelas pessoas incrédulas, por aquelas pessoas que só queriam o mal, ou que só queriam se engrandecer, para se mostrar superiores ou mais santas que os outros. Diz ainda o Evangelho que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas. Jesus andava por todos os lados. Ele levava o Evangelho do reino a todos os cantos, a todas as pessoas, boas e ruins. Todo aquele que queria escutar a palavra de Deus, Jesus estava ali para falar. Nós precisamos de operários assim, que estejam abertos a falar da palavra de Deus, doa quem doer. E aqueles que quiserem ouvir, que ouçam. Os que não quiserem, que se afastem, mas que não nos calemos. Porque se o profeta cala, as pedras falam. O Evangelho precisa ser pregado. O Evangelho precisa ser levado. Seja você um evangelizador, uma evangelizadora. Leve a palavra de Deus aos corações. Se você não consegue falar, se você não tem essa facilidade de falar diante de multidões, se você não consegue falar às pessoas porque você acha que não tem conhecimento suficiente, estude. Meu irmão, nós temos uma igreja com 2000 anos de história para serem estudados. Nós temos documentos que fundamentam a nossa fé.
Nós temos santos que viveram, que conheceram, que vivenciaram verdadeiramente a fé católica, e você pode estudar sobre eles. Nós temos milênios de história. Por favor, seja um evangelizador, não deixe que a palavra do Senhor morra. Estude a palavra, leve a palavra de Deus aos corações necessitados. Meu irmão, quantas ovelhas não estão por aí sem pastor? E você que tem como ter conhecimento, tem como obter esse conhecimento, tem como estudar a palavra e levar a palavra aos outros, está aí silenciado. Levanta. Seja um bom operário. Vamos nos erguer. Vamos estudar a nossa fé, vamos nos aprofundar nos documentos da igreja, vamos pegar o catecismo da Igreja Católica. Vamos tirar o catecismo do armário, folhear, estudar, aprender. Porque muitos se perdem por falta de conhecimento, meu irmão. Quantos aí não se perdem porque entram dentro de uma igreja e aí quando chegam lá, aquela pessoa que era para ser espiritualizada é justamente a que mais denigre a história da Igreja Católica. Quantas vezes você entra dentro de uma igreja por causa de fulano, de ciclano que está lá, e quando fulano, ciclano erra, comete um erro, porque ele é humano, e humanos erram. Quando ele comete um erro, aí você se afasta da igreja, porque essa igreja não é boa, essa igreja, Ave Maria, só tem gente ruim. Só tem gente hipócrita. Quantas pessoas estão dentro da igreja fingindo ser o que não são, e tem mesmo. Tem mesmo. Mas você que quer entrar na igreja para ser um cristão, verdadeiramente cristão católico, como deve ser, não só de fachada, não só cristão de IBGE, não só católico de IBGE, que chega um rapaz do IBGE, qual é a sua religião? Eu sou católico. Mas não praticante. Não existe católico não praticante. Você é católico ou você não é católico. É simples assim. Não vá denegrir a Santa Igreja Católica dizendo que você é um católico não praticante. Se você não vai à igreja, se você não estuda os documentos, se você não procura se aprofundar na sua fé e acha que é católico, você está enganado. Meu irmão, nós precisamos nos aprofundar na nossa fé, senão nós vamos ser derrubados por qualquer fulano que chega dizendo que somos adoradores de imagens, por qualquer fulano que chega jogando coisas na nossa cara que você, porque olha e vê isso na Igreja Católica, você vai dizer, realmente, irmãozinho tá certo. Mas você não tem coragem de ir lá e pesquisar nos documentos da igreja o que é realmente correto e o que é incorreto dentro da nossa fé. Você não vai atrás de se aprofundar, de conhecer verdadeiramente quais são os ritos da nossa Santa Missa. E aí nós acabamos nos perdendo, nos afastando. E colocamos a culpa em quem? No padre fulano? No irmão ciclano? Porque ele não soube ensinar direito. E você, que não soube ir lá e pesquisar nos documentos? E você que não soube pegar um livro e estudar a respeito da nossa fé? Meu irmão, nós precisamos acordar. Olha o mundo do jeito que está hoje. Nós precisamos de evangelizadores que evangelizem a verdade. Nós precisamos levar a verdade aos nossos irmãos. E muitos se perdem porque não conhecem a verdadeira Igreja Católica. Que nós possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora do Santo Rosário, para que nós possamos ter esse conhecimento, ter para nós esse conhecimento, essa sede de conhecimento, de buscar ser de Deus, de buscar verdadeiramente conhecer a palavra e a religião deixada por Cristo, e a igreja deixada por Cristo. Que nós possamos aprender a vivenciar a nossa fé verdadeiramente, não só por falar, não só em palavras, mas em atos, em atitudes. Que Nossa Senhora possa nos ensinar a ser verdadeiramente cristãos, assim como ela foi, assim como ela é, ainda hoje,
que ela possa ser a nossa professora. Que Nossa Senhora possa nos proteger, nos abençoar, nos guiar e nos ensinar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.